nós teremos essa pequena série acerca dos atributos de Deus. Esse é um assunto muito, ao mesmo tempo que muito importante e apresentado, por exemplo, nos cursos de teologia, né? Essa é a primeira disciplina de teologia sistemática de um curso de teologia, a doutrina acerca de Deus, ou chamada doutrina, teologia propriamente dita, ou teologia própria, que fala sobre Deus, né? Mas ao mesmo tempo em que ela é muito apresentada nos cursos de teologia, na teologia em si, existe um certo, hoje, né, na modernidade, existe uma certa ideia de que não é um assunto para a igreja, né, de uma forma como se a igreja não precisasse estudar acerca de Deus, ou acerca da teologia sobre Deus, né, do estudo acerca de Deus, para que pudesse caminhar de forma piedosa. E esse é uma ideia completamente errada, né? Nós precisamos perceber, precisamos entender que quanto mais nós conhecemos acerca de Deus, e nós veremos, a ideia da nossa introdução de hoje é justamente ver por que e como nós devemos buscar o conhecimento acerca de Deus, mas quanto mais nós assim fazemos, mais nós somos humilhados pela palavra do Senhor, pela revelação que Ele nos deu, e mais nós temos a nossa mente aberta para conhecermos não somente sobre Deus, mas conhecer o Senhor, conhecer o próprio Deus, conhecer quem Ele é, conhecê-lo de acordo com a visão dos hebreus de conhecimento. Nós já vimos aqui em várias pregações sobre Oséias o que significa o conhecimento, né, para o povo judeu. Conhecimento não é simplesmente algo intelectual, mas é algo de ser experimentado, né? Aquela ilustração sobre o mel é algo fantástico a respeito do conhecimento que nós devemos ter acerca do Senhor. Não aquele que conhece o mel somente de ler as suas propriedades, ele sabe algumas características do mel, mas aquele que prova o sabor do mel, esse conhece realmente o mel, né? Então nós vamos ver, meus irmãos, eu espero ter conseguido fazer isso, mas eu tentei ter o maior cuidado para que nós não pensemos nem que o estudo da teologia ele deve ser negligenciado, né, no sentido de que eu não preciso estudar tanto desde que aquilo que eu estude eu possa experimentar, né? Mas também que a gente não negligencie o estudo, mas que também a gente não seja escravo do estudo, no sentido de achar que somente ler nos fará conhecermos ao Senhor. Então, eu espero que a gente possa manter essa visão equilibrada acerca disso. Tá? Então, nós veremos nessa série, principalmente, os atributos de Deus, né, que são chamados de as perfeições de Deus, que são as características do ser de Deus, da essência de quem Ele é, algo que não pode ser dividido. Então, embora essa estratégia de estudar os atributos de Deus de forma separada, por exemplo, a imutabilidade de Deus, o amor de Deus, a ira de Deus, é uma estratégia pedagógica para que possamos entender um pouco melhor cada um dos atributos. Mas Deus, as suas características representam a sua essência, então não dá para separar. Não dá para separar o amor de Deus, porque Deus, Ele é todo amor. Não dá para separar a santidade de Deus, porque Deus é todo santo. Não dá para separar a justiça de Deus, porque Deus é todo justo. Então, nós separamos para que possamos entender melhor. Na aula de hoje, a ideia dessa nossa introdução é justamente vermos a motivação, né, do porquê nós devemos estudar os atributos de Deus. Porque devemos buscar esse conhecimento de Deus. E eu gostaria, meus irmãos, se os irmãos me permitem, vai ser um texto relativamente longo, eu não quis colocar no slide porque ficaria muito carregado, mas eu gostaria de ler aqui uma introdução da primeira pregação do pastor Batista, conhecido dos irmãos aí, pastor Charles Spurgeon, né, tem um irmão ali com a camisa ali da escola, quando ele tinha 20 anos de idade, no seu primeiro sermão em Londres, ele pregou, né, na sua primeira mensagem, ele pregou sobre a imutabilidade de Deus, né, Malaquias, sou um Deus que não muda. Essa foi a introdução dele. Vou ler para os irmãos. Tem sido dito que o estudo apropriado da humanidade é o homem. Eu não refutarei a ideia,
mas creio que seja igualmente verdadeiro que o estudo apropriado do eleito de Deus seja Deus. O estudo apropriado de um cristão é a divindade, a mais elevada ciência, a mais sublime especulação, a mais poderosa filosofia que jamais poderá ocupar a atenção de um filho de Deus. É o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus a quem ele chama de seu Pai. Há algo de extraordinário desenvolvimento para a mente na contemplação da divindade. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos ficam perdidos em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho fica submerso em seu infinito. É possível compreender outros assuntos e tratar deles, e neles sentirmos uma espécie de autossatisfação e continuar tendo o pensamento: vejam como sou sábio. Entretanto, quando chegamos a esta ciência sublime, ao constatar que nosso fio de prumo não pode sondar sua profundidade e que nosso olho de águia não pode enxergar sua altura, abandonamos o pensamento de que o homem, em sua vaidade, seja sábio, pois ele é como um asno selvagem, e fazemos uma solene exclamação: nasci ontem e nada sei. Nenhum assunto de contemplação tenderá mais a humilhar a mente do que os pensamentos acerca de Deus. Contudo, ao mesmo tempo em que o assunto humilha a mente, ele também a desenvolve. Aquele que frequentemente pensa em Deus terá a mente mais abrangente do que o homem que simplesmente se arrasta por esse estreito globo. O mais excelente estudo para desenvolver a alma é a ciência de Cristo e ele crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada aumentará mais o intelecto, nada enaltecerá mais toda a alma do homem quanto uma investigação devota, diligente e continuada do grande assunto da divindade. E ao mesmo tempo em que humilha e expande, esse assunto é eminentemente consolador. Existe ao contemplar Cristo um bálsamo para cada ferida. Ao refletir sobre o Pai, há o fim de toda tristeza. E na influência do Espírito Santo, há um bálsamo para cada chaga. Deseja cessar o seu pesar? Deseja suprimir suas preocupações? Então vá e mergulhe no mais profundo mar da divindade. Perca-se em sua imensidão, e você sairá como de um sofá de descanso, revigorado e fortalecido. Eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma, acalmar as ondas de tristeza e dor, trazer paz para os ventos da provação, como uma meditação piedosa sobre a divindade. É para refletir sobre esse assunto que eu os convido nessa manhã. Essa foi a introdução do pastor Charles Spurgeon, quando tinha 20 anos, na sua primeira pregação. Foi pregar sobre a imutabilidade de Deus. E é sobre isso que nós refletiremos um pouco hoje também, meus irmãos. Sobre como o conhecimento de Deus, e é algo que eu quero diferenciar bastante com os irmãos hoje, não é simplesmente o conhecimento sobre Deus. E não é também que nós podemos conhecer a Deus sem estudar a sua palavra. Não é de forma nenhuma, é claro que não. Mas o conhecimento de Deus, o conhecimento experiencial de Deus, ele é totalmente necessário e ele, claro, está embasado no conhecimento da sua palavra, da sua revelação. Nós veremos um pouco sobre isso. Eu espero que os irmãos orem por essa série também, que possamos crescer juntos, né, nesse entendimento acerca do nosso Deus. Eu gostaria de iniciar, meus irmãos, antes de entrar no que eu preparei para os irmãos, com algumas perguntas, né? E aí, essas perguntas, se alguém quiser, se tiver algum corajoso que queira falar algo, né, pode ficar à vontade, mas são perguntas para a nossa reflexão mesmo, antes de iniciarmos essa aula e essa série. É possível conhecer a Deus? O que você espera, né, quando eu falo aqui, como eu acabei de falar, que nós faremos uma pequena série sobre o conhecimento de Deus, sobre os atributos de Deus. É possível conhecer a Deus? E essa é uma pergunta importante, meus irmãos, porque muito daquilo que os liberais, né, aqueles que iniciaram esse liberalismo na teologia, de desacreditar as Escrituras, né, de dizer que os milagres não aconteceram, que o Jesus, o homem, não existiu, muito do que estes fizeram
vieram de perguntas como essa, na verdade, de respostas a essas perguntas, né? É possível conhecer a Deus? Para os liberais, não. Para os liberais, é impossível conhecer a Deus. E talvez você fique nessa dúvida, né? Como eu posso conhecer aquilo que é infinito? Quando nós falamos em conhecer a Deus, nós não falamos de conhecer cada parte como se estivéssemos dissecando algo. Não, de forma nenhuma. Mas é conhecê-lo de acordo com como ele se revela a nós. E desde já eu gostaria de indicar aos irmãos que busquem acerca desse tema, né? Por exemplo, na escola, no site da Escola Charles Spurgeon, tem 10 palestras do pastor Jonas Madureira sobre o seu livro Inteligência Humilhada. E as 3 ou 4 primeiras palestras falam exatamente desse conceito de conhecimento de Deus, de inteligência que se humilha, de razão que se dobra diante da fé e da fé que busca entendimento na palavra. Então, existe muito material para que a gente possa aprender acerca disso, meus irmãos. Então, é possível conhecer a Deus? Segundo, você conhece Deus? Né? Essa é uma pergunta importante de fazermos a nós mesmos. Será que eu conheço a Deus? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, e se possível, eu gostaria que os irmãos, alguns pudessem interagir nesse aspecto. Qual é a importância que os irmãos veem, a importância prática mesmo, de fazer uma pergunta como essa? Será que eu conheço a Deus? O que é que essa pergunta afeta em nós? Ou não afeta? Os irmãos entenderam aí qual é o meu questionamento? Se eu nunca me fizer essa pergunta, isso vai mudar algo em minha vida? Se eu nunca refletir sobre isso, vai ter alguma diferença na minha vida? Em mim? Ou ela é uma pergunta completamente banal, que não precisa ser feita por nós? O que é que os irmãos acham? Irmão Jorge, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós sabemos o que Ele quer que nós façamos, né? Eu acho que a maneira que, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós buscamos agradá-lo, né? E com aquilo que Ele me deu, né? Tem os atributos comunicáveis, né? Que Ele se comunicou conosco. Eu acho que seria importante saber sobre esses atributos, né? Isso. Muito bem. Mas, alguém quer falar? Eu acho que, pegando também o gancho do que está sendo exposto nas pregações a respeito do Sermão do Monte, né? Quando, acho que no capítulo 5, no versículo 20, né? Quando ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, né? Para que o cristão, a nova criatura, ela chegue a esse padrão de inteireza, onde ela se assemelha ao seu Senhor, quando ele diz sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste, eu creio que só é possível entrando justamente dentro desse questionamento que o irmão colocou, né? Você conhece a Deus? Eu realmente conheço a Deus? Porque existe a importância desse entendimento para que, de forma prática, eu aplique ao meu dia a dia, aos meus pensamentos, às minhas ações, esse entendimento que eu tenho a respeito do ser de Deus. Eu conheço realmente a Deus? Quais são os seus atributos? Que atributos são compartilhados comigo, pecador, né? Isso mesmo. E aí um ponto, meus irmãos, aproveitando o gancho aí do que o Leandro ia falar, né? Ok, eu conheço os atributos de Deus. Acabei de ler aqui, né? Deus Deus é amor, por exemplo, que é o que o pessoal mais fala, né, sobre o atributo de Deus. Deus é amor. Ok. Como esse atributo, como esse conhecimento afeta a minha vida na minha família? Como o fato de eu saber que Deus é amor, e eu saber que Deus é santo, e saber que Deus é justo, e saber que Deus é imutável, que Deus é soberano, né? Um ponto. Deus é soberano. Isso é muito comum de ser falado nos calvinistas, e é verdade demais. Deus é soberano. Ok, mas como o fato de Deus ser soberano domina a minha vida? Esse é o ponto, né? Deixa eu falar. Né? Outra coisa também, irmãos, às vezes em muitas igrejas ou muitos
cristãos, diz que conhece a Deus. Se você chegar para muitos, né, talvez até no nosso meio, diz que conhece a Deus. Mas que tipo de Deus é esse que ele conhece, né? Porque muitos deuses podem ser criados na mente do homem, né? Às vezes a pessoa cria uma imagem de Deus que não é o Deus das Escrituras, né? A idolatria do pensamento é tão ofensiva como a idolatria de imagens ou esculturas, né? Então, esse é um ponto interessantíssimo, meus irmãos. Imagine que uma pessoa viveu a sua vida toda cultuando a Deus. E aí chega um momento, depois de vários anos, que ela se faz essa pergunta, ela diz, será que eu conheço a Deus? E aí vamos supor que ela chega na seguinte resposta, eu não conheço a Deus. Qual vai ser a próxima pergunta que ela vai fazer? Automaticamente, quem era esse Deus que eu cultuei aqui a minha vida toda? Né? Porque se não é o Deus verdadeiro, quem era? Então nós precisamos nos fazer essas perguntas. Né? E claro, meus irmãos, eu gostaria de tocar isso o tempo todo. Sempre, todo e qualquer... Esse é um assunto muito perigoso. Falar sobre o conhecimento, falar sobre entendimento é algo muito perigoso para todo cristão, porque isso faz cócegas no nosso ego, como o pastor Elivando fala, né? Isso nos faz, se não tivermos cuidado, se não formos guardados pelo Senhor, isso vai nos ensoberbecer, vai nos encher de orgulho. Conhecimento por si só, conhecimento como o seu fim de, eu quero saber porque eu vou ler todos os livros sobre Deus, sobre a teologia, mas se isso não for aplicado, não tiver como motivação conhecer o próprio Deus, ao invés de simplesmente conhecer os atributos de Deus e a teologia, meus irmãos, isso é só uma rampa de queda para qualquer um. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós nos fazemos essas perguntas e quando nós tomamos uma atitude em relação a elas. É óbvio que o caminho para responder essas perguntas é ir à palavra do Senhor, é buscar na revelação do Senhor, é óbvio, mas não é ir de qualquer jeito ou com qualquer motivação. Né? Nós precisamos nos lembrar constantemente disso. E a outra pergunta está ligada, né, a essa, como você sabe que você conhece a Deus? Porque, como é que eu respondo? Beleza, eu conheço a Deus. Como é que você sabe que você conhece a Deus? O que é que está sendo colocado como prova de que você conhece a Deus? Porque sem isso, como você vai garantir que a sua resposta está correta? Né? Então é outra pergunta que nós devemos nos fazer. E nessa introdução eu vou, de alguma forma, guiado totalmente pelo nosso livro aqui para a introdução, um livro fantástico, tá? Então, 99% do que vai ser dito aqui derivou do pensamento do pastor J.I. Packer, e 1% que vai ser dito foi algum erro que eu cometi, então eu peço perdão aos irmãos. Assim como lá nos vocábulos de Deus, o que eu vou tentar aqui é tentar passar aquilo que ele está ensinando no seu livro sem atrapalhá-lo, porque realmente é uma leitura fantástica. Eu já aconselho os irmãos. Eu não li esse livro todo ainda, estou lendo, mas é um livro fantástico a respeito da doutrina de Deus, do conhecimento de Deus. E o mais fantástico nesse livro, meus irmãos, é porque assim, nós veremos, inclusive, nós utilizaremos teologias sistemáticas para poder pegar falar sobre os atributos de Deus, fazer um apanhado. Mas esse livro do pastor J.I. Packer, ele é como se fosse uma teologia sistemática, mas devocional, sabe? Onde ele fala sobre os atributos de Deus, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, trazendo para a aplicação, como se fosse o pastor pregando ali para nós por meio daquele livro. Então, ele é muito bom. E os temas centrais desse livro, o conhecimento de Deus, inclusive ele tem acho que não dá para ver aí, mas ele tem um guia de estudo. No final do livro, ele vem com um guia de estudo para cada um dos 22 capítulos. Né? E então você pode ler o capítulo e responder as perguntas, ou fazer uma sala em casa, né? Vai lá, lê o capítulo em família, vai tentar responder as perguntas, é bem interessante mesmo. E os dois temas desse livro são quem é Deus, né? E como podemos nos relacionar com Ele. Então essa
essa é a ideia desse livro do pastor J.I. Packer, né? E ele é dividido em 3 sessões, em 3 partes aí. Total de 22 capítulos, né? Primeira parte é como e por que conhecemos a Deus. A segunda parte, quais os atributos de Deus, onde ele é a parte mais substancial, né? E a terceira parte, quais são os benefícios usufruídos por aqueles que conhecem intimamente a Deus. Então, nessa nossa aula de introdução, eu vou pegar uma parte da primeira sessão, né, da primeira parte, do porquê e como nós conhecemos a Deus, e também uma pequena porção da terceira parte, que quais são os benefícios que nós usufruímos quando nós conhecemos intimamente a Deus. Então, se os irmãos puderem, esse é um livro clássico aí para lermos, né, para conhecermos mais sobre o Senhor. Por que conhecer a Deus, então? O que é que nos motiva a conhecermos do Senhor, né? Do nosso Deus? Aqui eu trouxe uma ilustração, meus irmãos. Os irmãos devem ter já percebido. Tenta ilustrar aí o peregrino, né? O caminho do peregrino. Esse é o momento em que o peregrino está saindo de casa. E se vocês observarem, a família dele tentou impedi-lo. E ele está ali observando agora ele partir, né? Nós temos, basicamente, 2 tipos de interesses cristãos, né? 2 tipos de pessoas que se interessam em assuntos cristãos. O primeiro grupo de pessoas são os observadores, né? São aqueles que estão ali observando os assuntos cristãos. Então, existe uma ilustração que o pastor J.I. Packer faz no seu livro, que é muito interessante. Imaginem uma estrada, né, num plano mais abaixo, e uma casa, num plano, tipo num morro, onde as pessoas estão na casa observando aqueles que estão passando nessa estrada, o caminho que eles estão perseguindo, né? Então, os problemas que aqueles que estão observando vão levantar sobre esse caminho, sobre essas pessoas, são problemas totalmente teóricos. O que eles vão pensar é: quem são essas pessoas? Por que elas estão passando por aí? Essa estrada vai para algum lugar realmente? Será que essa estrada é segura para que eles possam caminhar por aí? São problemas que o observador vai levantar e que são puramente teóricos. Eles não têm como ir além disso. Mas aquele que está passando pela estrada, aquele que está passando pelo caminho, ele vai ter problemas também teóricos, mas práticos para solucionar. Então, aquele que está caminhando, ele vai não só se preocupar se a estrada leva a algum lugar, mas em que lugar ele vai chegar, porque é ele que está caminhando naquela estrada. Então, os irmãos percebem a diferença daquele que simplesmente observa para aquele que está caminhando, para aquele que está viajando, para aquele que é peregrino, né, para aquele que está envolvido na prática com esses assuntos, né? Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos aplicar isso à nossa vida. Eu preciso falar sobre o viajante, né? Eu já falei, na verdade. De que adianta alguém, até comentei na introdução, né? De que adianta alguém pensar sobre a soberania de Deus, ou especular sobre a soberania de Deus, ou especular sobre o pecado, né? E ficar somente estudando, refletindo, mas no âmbito teórico. De que adianta alguém pensar sobre a soberania de Deus se no momento em que as coisas parecem estar desmoronando na sua vida, essa soberania não te sustenta? E nós podemos ver isso demais, meus irmãos, infelizmente, nesse período de pandemia, né? Quantas e quantas igrejas, quantos e quantos crentes que diziam acreditar, crer na soberania de Deus, se afastaram da igreja, se afastaram dos caminhos do Senhor, temeram a comunhão dos santos, temeram ficar até em casa com seus parentes por medo de que pudessem morrer ou acontecer qualquer coisa com seus entes queridos, né? Então, nós precisamos atentar, meus irmãos, que diferente de simplesmente observadores da palavra de Deus, aqueles que escutam
aqueles que leem, aqueles que conseguem decorar os versículos, e mais uma vez eu chamo a atenção, nada disso está errado. Você deve sim ler, deve escutar a palavra e deve decorar versículos, mas isso por si só, sendo o fim e não um meio para conhecer a Deus, isso não tem serventia nenhuma. Nós precisamos entender que quando nós estudamos sobre a soberania de Deus, nós estudamos para que o Senhor, em sua soberania, possa nos conduzir nesse mundo, sabendo que é Ele que nos conduz e conduz todas as situações. Crer, acreditar, falar sobre a soberania de Deus no período em que tudo está às mil maravilhas é fácil demais, né, meus irmãos? Mas é no momento em que as coisas desmoronam que nós temos essa possibilidade de lembrar e de pregar para nós mesmos. Deus é soberano. E para isso nós precisamos conhecer intimamente, como nós veremos. Não adianta nós refletirmos sobre o pecado, sobre a doutrina do pecado, sobre aquilo que envolve o pecado, os efeitos do pecado, se nós não lutamos contra o pecado. Se esse é um pensamento apenas teórico, se quando nós nos encontramos diante da tentação, diante daquilo que vai nos levar a pecar, nós simplesmente cedemos sem luta nenhuma. De que adianta? Nós precisamos perceber isso, nós precisamos atentar para isso. E precisamos fazer também uma outra pergunta. Por que, muitas vezes, meus irmãos, por que nós nos comportamos como observadores? O que é que os irmãos acham? Percebam, a nossa ideia aqui é tentar tratar desse assunto não de forma subjetiva, né? Então, existe aquele que é observador, existe aquele que é o viajante, o peregrino, aquele que aplica o conhecimento de Deus à sua vida. Os crentes, via de regra, devem ser estes viajantes, esses peregrinos, mas existe uma realidade. Muitos de nós, e em muitos momentos, nós nos comportamos como observadores. Essa é uma realidade. E o ponto é, por quê? Eu acredito, irmão Jorge, que uma resposta para essa pergunta seria que na ilustração que o irmão fez, o observador geralmente ele está no seu lar, ele está observando, provavelmente sentado, até mesmo deitado, ele está desfrutando de conforto, ele não está ligado diretamente ao esforço que é necessário para quem está no caminho, né, na estrada, como é o caso do viajante. O viajante, ele, embora também observe, mas na prática ele está sofrendo o dano de viajar, de caminhar, de trilhar aquele caminho, abrindo mão do seu conforto, que é o caso talvez que o observador tenha, e por isso muitas vezes para nós pode parecer tentador observar e não viajar, não caminhar, não colocar em prática realmente aquilo que a gente está observando, né? Na prática mesmo, acho que seria o viver a igreja, o sofrer, muitas vezes estar em desconforto. Isso mesmo. O pastor de Aipac, ele resume isso em duas proposições que são muito semelhantes, né? Se eu fosse resumir esse resumo dele, seria o fato de muitos de nós muitas vezes nos esquecermos de que nós não podemos nos moldar a esse mundo, e sim sermos moldados e transformados pelo Espírito Santo de Deus, né? É algo muito similar. Por favor, abram em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Alguém lê, por favor. Pronto, esse é o versículo-chave do pastor de Aipac para responder essa pergunta. Ao invés de termos as nossas mentes e a nossa experiência, né, a nossa vida conformadas pela revelação da parte de Deus, nós temos sido cada vez mais atacados e muitas vezes cedemos
muitas vezes por conforto, né, como o Everton falou, por outras questões, cedemos ao que este mundo impõe. Então, este mundo, meus irmãos, ele tem o tempo todo tentado desmistificar a Bíblia, a palavra de Deus. Se você sentar para conversar em qualquer ambiente acadêmico, as universidades têm muito disso. É claro que às vezes isso pode parecer algo que é exagerado, mas é porque depende muito do local que você vai também, né? A universidade é um local muito amplo, né? Se você for aqui em Russas, no campus aqui, você vai encontrar pouco disso ainda. Mas eu já sentei em vários departamentos, né, de universidades, e se você chegar nesse ponto acerca, por exemplo, de Deus, né, da revelação de Deus, primeiro você vai receber aquela olhada, né, como se alguém dissesse assim, ó, rapaz, nós já estamos em 2020 e tanto, e tu ainda acredita nessas histórias aí, né? Outros vão trazer explicações, né? Por uma vez eu estava conversando com um professor e disse assim, não, rapaz, isso é o seguinte, né? Muito simples, né? Isso aqui é o seguinte, por exemplo, Lázaro não estava morto não, Lázaro era epiléptico. Então ele teve um ataque, o pessoal achou que ele estava morto, depois ele voltou. Eu disse, rapaz, é mesmo. Aí eu falei assim, aí eu falei para ele assim, rapaz, é o seguinte, para acreditar nisso aí, eu tenho que ter mais fé do que a minha que eu tenho aqui. Então, eu vou ficar com a minha, né? Mas o mundo, meus irmãos, ele tenta moldar a nossa mente em relação a isso, em relação à revelação da palavra de Deus, em relação a como nós devemos viver nesse mundo, né? O conforto, ele tem um papel muito complexo nesse aspecto, né? De você, por exemplo, de você se sentir desconfortável, constrangido diante do mundo. É algo que é muito complexo. Então, nós devemos atentar e lembrar desse versículo, né? Esse é um versículo muito bom para nós decorarmos, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um ponto que nós devemos nos lembrar. Então, por que devemos conhecer a Deus? Porque nós precisamos entender o que significa conhecer a Deus. Ou melhor, antes de conhecer a Deus, nós precisamos saber o que significa conhecer a Deus. E devemos nos portar ou conhecer a Deus como viajantes que somos, né? Se alguém tiver alguma pergunta, os irmãos podem levantar o braço aí que não sei quem é que está de liminha hoje aí, vai levar o microfone, né? O resumo, meus irmãos, dessa proposição do pastor J.I. Packer é a seguinte frase. Ele coloca isso na sua introdução. Isso aí é o pastor J.I. Packer. Ele está com o Senhor, já faleceu esse ano, em julho desse ano, bem velhinho, né? E essa é a frase que ele resume, né, isso que nós estamos conversando. A ignorância de Deus, ou a ignorância sobre Deus, né? Ignorância tanto sobre seus caminhos quanto sobre a prática da comunhão com Ele, está na raiz de grande parte da fraqueza da igreja hoje. Então, grande parte daquilo que nós vemos em nós mesmos e nas igrejas como um todo, no que nós percebemos, e com tristeza, meus irmãos. Às vezes nós precisamos ter cuidado com a forma como nós falamos de alguns movimentos, de algumas coisas, porque isso, antes de tudo, nos gera tristeza de saber como a falta de conhecimento, como a ignorância do povo tem levado a esse tipo de pecado, porque como nós já vimos aqui várias vezes, ignorância é pecado, sim. Então, precisamos saber, precisamos ter muito claro em nossas mentes que grande parte dos problemas relacionados a nós, a nossa fraqueza, as nossas quedas, a como nós agimos, as surpresas que nós muitas vezes temos, vocês nunca tiveram, eu já tive várias vezes isso, né, de cometer um erro e de pensar assim, como é que pode, né? Eu ouvi sobre isso tal dia, no meu caso, né, eu estudei sobre isso, às vezes eu preguei sobre isso aqui, como é que pode, né? Por quê, meus irmãos? Porque conhecimento sobre Deus é muito diferente do conhecimento de Deus. O conhecimento acerca do Senhor, ele precisa enraizar em nós, ele precisa tocar a nossa vida de forma que
quando nós vamos tomar qualquer atitude, quando nós vamos discernir sobre qualquer assunto, e esse é um erro que eu vi isso mesmo ontem, eu vi uma publicação onde fizeram uma crítica, não sei se os irmãos devem ter visto aí o vídeo que fizeram do pastor Davi Góes, né? Ele falando sobre a vacina e falando um bocado de coisa lá, e ele diz, a defesa dele é que fizeram vários cortes, edições, né, tiraram de contexto o que ele falou. E aí, um dos comentários lá, eu não vou entrar no mérito do que ele fez ou não, mas um dos comentários das pessoas foi assim: isso é o que dá, pastor está se metendo em assunto que não é para se meter, né? Esse tipo de assunto não é para estar na boca de pastor, não. O pastor tem que falar sobre a Bíblia, sobre não sei o quê. Mas o ponto é exatamente isso, meus irmãos. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós percebemos que tudo vem do Senhor. Tudo está diretamente voltado para o Senhor. Não tem assunto que não se pode comentar. Não tem assunto que você não possa, não é nem comentar, né? Eu vou mudar essa palavra, mas não tem assunto que você não deva refletir, tendo como base a revelação do Senhor, tendo como base o conhecimento acerca do Senhor. E aí, por conta dessa frase, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto, que eu até já chamei na introdução lá. É preciso estudar teologia, sim. Eu falo isso porque os irmãos podem pensar, não, então é melhor nem estar, né? Se é de eu estar estudando sobre soberania de Deus, sobre qualquer assunto teológico, e não aplicar em minha vida, é melhor eu pegar o pouquinho que eu tenho aqui e começar a aplicar mesmo, porque é melhor do que eu conhecer mais. Mas não é, meus irmãos. Nós precisamos conhecer, sim, mais sobre o Senhor. E nós só conseguimos conhecer mais sobre o Senhor por meio da sua palavra. E a teologia é um instrumento, é uma forma de facilitar esse estudo, né? É uma forma de agrupar, de facilitar o entendimento, né? É uma forma de nós subirmos nos ombros dos gigantes do passado e entendermos melhor aquilo que está apresentado, aquilo que está revelado nas Escrituras. Então, estudar teologia é importantíssimo, sim. O ponto, como eu comentei, é qual é a motivação. Jamais estudar teologia. E quando eu falo estudar teologia, meus irmãos, eu estou falando de se inscrever em um seminário, não. Eu estou falando de se esforçar, de ter uma agenda sua própria, particular, de estudo de Deus, né? Um exemplo bem simples, até eu já comentei com os irmãos sobre isso. Nós temos uma certa, de uma forma geral, né, temos uma certa facilidade de manter, ou de conhecer, ou de entender que é correto manter um plano de leitura anual da Bíblia. Nós temos isso como correto. Às vezes nós falhamos, às vezes não conseguimos manter, mas esse é um entendimento muito claro para nós, né? Não, nós temos que manter um plano anual de leitura da Bíblia. Mas não é tão comum, e deveria ser, nós termos também um tempo para estudo das Escrituras, né? Para sentarmos, vou dar um exemplo, escolher um livro das Escrituras durante um ano. Pessoal, durante esse ano eu vou estudar esse livro. E o que significa estudar? Sentar, ler e reler primeiro um parágrafo daquele livro. Se tiver, meditar um pouco, depois, se tiver a possibilidade, pegar algum livro que fale sobre aquilo, né? Algum comentário, estudar, tentar fazer o papel que aquele que vai pregar a palavra de Deus faz, de estudar, e a fundo. Esse não é algo que nós fazemos constantemente. É claro, cada um tem a sua realidade, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos estudar sim, e estudar teologia não é somente se matricular num seminário. Por exemplo, nós temos aqui uma ferramenta muito boa, né, nós estamos gravando as aulas de EBD, nós estamos gravando as pregações. Então você, por exemplo, pode não somente usar esses recursos quando você, por exemplo, perder alguma pregação, alguma aula, mas você pode utilizar isso para fazer um estudo. Então, nós não temos ainda uma série completa, né? Mas se você, por exemplo, for fazer um estudo no livro de Jonas, existem algumas mensagens que o pastor pregou sobre Jonas. Então você pode ler e depois voltar e dizer, o que o pastor falou sobre isso? Que aplicações ele fez? Os irmãos percebem que quando eu falo em estudar teologia, é ter essa motivação, esse desejo por buscar entender melhor as Escrituras. Não somente ler, o que é importante também. E o principal disso, qual é a motivação?
Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que devemos estudar teologia simplesmente para conhecermos sobre teologia. Para que a gente possa discutir, por exemplo, sobre a imutabilidade de Deus. Olha, eu vou falar aqui para vocês sobre a imutabilidade de Deus. Ou então para que você possa sentar, ou nem às vezes nem sentar numa roda hoje em dia, o pessoal faz isso pela internet, né? Ir lá num comentário e, rapaz, descasquei aquele arminiano que falou sobre isso aqui, ó. Descasquei. O cara não sabe nem o que é um pré-lapsariano. E aí? Né? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver você soltar termos com essa motivação? Isso não vai trazer edificação para ninguém. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com a motivação que nós temos para estudar as Escrituras. Devemos lembrar que sim, temos que estudar teologia, temos que traçar um plano. E aí, meu irmão, vai depender de cada um, vai depender só você sabe a sua realidade. O importante é que você adeque à sua realidade uma forma de estudar as Escrituras. Seja individualmente, seja com a sua família, mas isso precisa acontecer. E deve acontecer com a motivação correta. E que motivação correta é essa? De conhecer não somente a teologia, mas de conhecer o próprio Deus, o Deus da palavra, o Deus que é pessoal. Meus irmãos, esse Salmo 139 que eu li na liturgia para os irmãos, o rei Davi, ele faz uma exposição ali de vários atributos do Senhor. Se os irmãos lembrarem, até o versículo 6, ele fala sobre a onisciência do Senhor. Né? O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe os meus caminhos. Depois ele fala do versículo 7 até o versículo 12 sobre a onipresença do Senhor. Ele diz assim: para onde me ausentarei? Se subo aos céus, tu lá estás. Depois ele fala sobre o Deus que é criador de todas as coisas, né? Que criou ele no ventre da sua mãe. E depois ele fala um pouco sobre a ira de Deus. Mas o que é interessante perceber nesse salmo? O tempo todo, e aqui se nós fôssemos contar, todas as vezes que o rei Davi fala sobre algum atributo de Deus, ele aponta esse atributo de forma a aplicar para ele. Então, esses pronomes de primeira pessoa aqui, a mim, ou tu me conheces, quando eu me assento, quando eu me levanto, esse salmo está encharcado disso. Acho que são mais de 50 vezes ele utiliza isso. Por quê? Porque aqui Davi está refletindo, está meditando sobre os atributos de Deus, mas isso aplicado a ele, pessoalmente a ele. E é assim que nós devemos fazer. Repito, não adianta nós estudarmos sobre os atributos de Deus pensando em um Deus que é somente transcendental, como ele é, que transcende, é outro ser total. Mas esse Deus também, como a teologia chama, é imanente, ou seja, é um Deus pessoal, é um Deus que se revela a nós. Quando Deus se revela, ele não se revela somente por meio da majestosa criação que nós podemos ver, mas se revela diretamente a nós. Ele se revelou a cada um dos irmãos, se revelou a mim, e isso nós não podemos jamais perder de vista. O conhecimento acerca de Deus, ele deve atingir o propósito de conhecermos a Deus. Conhecermos intimamente a Deus. Conhecermos de forma a experimentarmos a Deus. Vamos abrir um texto que nós já vimos aqui, mas eu gostaria de lembrar com os irmãos, Filipenses capítulo 3. Capítulo 3 é o meu capítulo favorito de Filipenses. Vamos ler a partir do versículo 4. Ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos os mortos. Até aí. Meus irmãos, o que Paulo está falando aí? Vou lembrar os irmãos. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, todo o conhecimento que ele tinha, e ele tinha muito, porque ele se coloca aqui como um fariseu, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso. Tudo isso ele considerou como refúgio, ou seja, ele não pensava mais sobre isso. Ele não pensava acerca dessas coisas, mas pensava acerca daquilo que poderia levá-lo a conhecer mais a Cristo, e não somente conhecê-lo de forma teórica, mas conhecê-lo conformando-se a ele na sua morte. Conhecê-lo experiencialmente. Paulo considerou todo o resto, todos os pensamentos anteriores, tudo que ele viveu antes como refúgio. Nós vimos que essa palavra refúgio, ela poderia ser traduzida também como estrume, né? Como dejetos aí. Interessante pensar que como é que diante da revelação de Deus, da revelação de Cristo, daquilo que recebemos, como nós podemos ficar ainda pensando naquilo que é refúgio? Como? Né? Eu vi uma reflexão esses dias, acho que é do pastor Paulo Júnior, eu não lembro agora direito, mas ele falando como é que pode, como é que você... Lembrei, foi o pastor Paul Washer. Como é que você recebe a notícia das boas novas de Cristo? Jesus, o Filho de Deus, foi entregue para que você tivesse vida. Para que, uma vez morto, agora você tivesse vida nele. Como é que você entende o Evangelho? Né? Eu fiz um resumo muito simples aqui. Como é que você entende isso e pode brilhar os seus olhos quando alguém fala sobre a prosperidade nesse mundo? Né? Como é que pode isso? Como é que você pode pesar essas duas coisas? Né? Nós precisamos, e eu dou que o pastor Jay Parker fala aqui, nós veremos isso, nós precisamos lembrar daquilo que recebemos, da revelação que recebemos e do peso dessa revelação. Qual a motivação? Conhecer o próprio Deus. Né? Essa deve ser a nossa motivação. Alguém tem alguma pergunta? Tudo isso, meus irmãos, é importante demais, porque existe um perigo gigantesco que nos rodeia. Nós não podemos negar esse perigo. O perigo do saber sobre, ao invés do conhecer. Esse é um perigo que nós devemos estar atentos continuamente. Porque é muito comum, e principalmente no nosso meio, no meio reformado, as pessoas confundirem o saber sobre Deus com o conhecer a Deus. E aí isso tem uma série de consequências. Não pense, meus irmãos, que no dia que você vê, por exemplo, alguém humilhando ou falando mal de um irmão em Cristo, alguém que conhece, que é uma pessoa piedosa, mas que não tem tanto conhecimento, que está em uma igreja que não oferece tanto conhecimento, ninguém jamais humilhará um irmão assim sem ter caído nesse perigo aqui, do saber sobre em relação do conhecer. Eu não estou falando aqui que a intimidade com Deus vem da forma como as igrejas pentecostais falam, né, dos arrepios, né, das manifestações que são feitas. Não estou dizendo isso, não estou entrando nesse mérito. O que eu estou dizendo é que é possível sim que alguém com pouco conhecimento que tenha, aplicando esse conhecimento à sua vida, conheça mais de Deus do que aquele que conhece muito sobre Deus. Isso é possível sim. Então, quais são as duas realidades que o pastor Jay Packer coloca aqui? Ó? Nós precisamos refletir sobre isso. Olha essas duas frases. É possível que alguém saiba muito sobre Deus sem ter muito conhecimento dele. É ou não é possível?
pensando sobre o que significa conhecer a Deus nesse sentido de conhecê-lo intimamente, conhecê-lo de forma experiencial, é possível sim. Tem uma pessoa que tinha um filho muito inteligente, o rapaz. Né? Um rapazinho assim de 17, 18 anos, e essa pessoa tinha a possibilidade de colocar esse filho para pregar na igreja. E então ele começou. Com 18 anos, o menino começou a pregar na igreja. Ó, quase todo domingo, o menino pregando na igreja. E a igreja começou a se incomodar com isso. Eu não sei muito bem os detalhes do incômodo, mas começou a se incomodar. E aí, eu conversando com essa pessoa, ela disse assim, rapaz, isso é inveja do fulaninho lá. Porque, olha, o fulaninho, ele já devorou, foi as Institutas de Calvino tudinho. O fulaninho, ele já leu não sei quantos livros aí. A maioria desse pessoal da igreja, ele não leu nem metade do que o fulaninho leu com 18 anos. Por que ele não pode pregar? Por que, meus irmãos, que é perigoso colocar esse menino com 18 anos, depois de ter devorado as Institutas de Calvino, depois de ter lido vários e vários livros, principalmente pelo fato da igreja se incomodar com isso? Porque a igreja deve ser soberana em relação a esse tipo de situação. Por que é perigoso? Porque é muito possível. Esse menino ele pode saber tudo que Calvino sabia sobre Deus. Mas isso não quer dizer que ele conhece a Deus. Isso não quer dizer que ele conhece a Deus da forma como Calvino conhecia. Por quê? Porque esse conhecimento, meus irmãos, vem com a experiência com Deus. E quando eu falo experiência com Deus, eu quero deixar bem claro que essa experiência é da aplicação do conhecimento na vida. É no momento em que aquele cidadão passa por uma situação em que ele precisa, ele vai ter que discernir, vão ter dois caminhos na frente dele. Um desses caminhos é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento, mas é o caminho que ele viu, que ele estudou lá, que ele conheceu, que era o caminho que faria a vontade de Deus. O outro caminho não, é um caminho mais simples, menos constrangedor, com menos sofrimento, mas que não estava de acordo com a vontade de Deus. Quando ele decide, quando ele age em função do caminho que afirma a vontade de Deus, ele está conhecendo mais de Deus. Quando aquele conhecimento que foi obtido na teoria se aplica à prática, ele está conhecendo mais de Deus. E estar conhecendo mais de Deus, meus irmãos, não é simplesmente por praticar um manual, não. É porque é Deus, por meio do seu Santo Espírito, que o sustenta, que o direciona, que o conduz para viver de acordo com aquele caminho. Então, voltando ao exemplo que eu dei, quer dizer que pessoas com 18 anos de idade não podem pregar? A igreja tem que avaliar isso, né? Eu li aqui uma introdução que é uma introdução espetacular do pastor Charles Spurgeon quando tinha 20 anos de idade. Já pastoreou na igreja. Mas isso é 1 em 1 milhão, né? É preciso ter muito cuidado. É possível sim que alguém saiba muito sobre Deus, sem ter muito conhecimento dele. Outro ponto, e aí aqui, meus irmãos, é algo ainda mais perigoso. É possível saber muito sobre piedade, sem muito conhecimento de Deus. Como assim? Meus irmãos, isso tem ficado cada vez mais comum. É muito possível que as pessoas que começam a estudar, ou que começam a receber conhecimento da parte de Deus, em pregações, em vídeos na internet, ou mesmo no ambiente da igreja, ouvindo pregações, sendo ensinado, que elas peguem aquelas aplicações, aquelas exortações, como sendo um manualzinho, como aquilo que deve ser feito, e fabriquem a piedade. Então, por exemplo, ela sabe que é necessário para o crente ler as Escrituras. E aí ela começa a ler as Escrituras de forma sem ter a motivação correta. Ou então ela sabe que pronto, um exemplo interessante. Ela sabe que devido, por exemplo, à modéstia do crente, tanto homens como mulheres devem se vestir de forma a glorificar Deus.
E aí ela simplesmente, essa pessoa, né, sendo homem ou mulher, geralmente isso é um problema muitas vezes mais levantado para as mulheres, ela simplesmente muda a sua vestimenta. Pronto. Ou então ela sabe que é preciso mudar o seu linguajar. E ela simplesmente muda o seu linguajar. Mas o seu coração não está submisso ao Senhor. O seu coração não ama o Senhor, não conhece o Senhor. Isso, meus irmãos, é o que é chamado de fabricar a piedade. É muito perigoso. É o legalismo de você achar que simplesmente por ações, por obras, você pode conseguir mérito diante de Deus. Isso é muito perigoso. É muito possível, sim, você viver uma vida de piedade sem conhecimento de Deus. Isso pode acontecer com pessoas que saem de igrejas, por exemplo. Uma pessoa sai de uma igreja saudável, ela aprendeu todo um manual de vida. Então ela continua mantendo uma vida, meus irmãos, moralmente perfeita diante da sociedade. A vida dela, não tem ninguém que se levante e diga, fulaninho aí ou a família dele não é crente, não. Não tem quem diga. Por quê? Porque ele vive uma vida moralmente correta. Mas isso é puro fruto de uma piedade construída. Ele não busca mais o Senhor, ele não tem mais prazer no Senhor, ele acha que a comunhão dos santos não é mais importante. É possível sim saber muito sobre piedade sem conhecimento de Deus. Deixa eu ler para os irmãos aqui essa outra frase, né, do pastor J.I. Packer. Dá para ver aí, né? A questão não é saber se somos bons em teologia ou equilibrados, que ele coloca aqui como um termo horrível, né, e superficial. Né? Não é saber se somos bons em teologia ou equilibrados na forma como lidamos com os problemas da vida cristã. A questão é, podemos dizer de forma simples e honesta, não porque sentimos que, como evangélicos, devemos conhecer, mas porque de fato precisamos conhecer. Nós podemos dizer que conhecemos a Deus? Esse é o ponto. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Alguma dúvida? E como nós sabemos, meus irmãos, que conhecemos a Deus? Como saber, né, se conhecemos a Deus? Ao mesmo tempo que aqui nós temos as evidências, se conhecemos ou não a Deus, nós temos também os benefícios que nós usufruímos, quanto mais conhecemos a Deus. Eu vou falar rapidamente sobre esse tópico aqui, mas é algo importante para a nossa meditação, meus irmãos. Primeiro, e aqui eu até li Filipenses 3, né? Quando nós conhecemos a Deus, perdas e cruzes deixam de ter importância. O que é isso? Cruzes aqui está entre aspas, porque é muito comum as pessoas associarem cruz com dificuldade. Né? Então, você tem aquele filho que está dando trabalho, né? O fulaninho ali é a minha cruz. O marido ou a mulher está dando é a minha cruz. O patrão é a minha cruz. Né? Mas cruz nas Escrituras não quer dizer dificuldade, não. Cruz quer dizer o caminho de morte para seguir a Cristo. Né? De entregar a sua vida assim como o Senhor entregou para segui-lo. Né? É o que nós vemos lá em Lucas, capítulo 14, se não me engano, Lucas 14. Então, quando nós conhecemos a Deus, as perdas que envolvem isso, as supostas cruzes que envolvem isso, não têm importância diante do conhecimento de Deus. É o que Paulo falou no capítulo 3. Não interessa aquilo que eu perdi por não mais ser judeu. Não interessam aquilo que irão me cobrar, não interessa as perseguições que eu sofrerei. Porque eu agora posso conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo, eu posso saber mais de Cristo. Mas quais são outras evidências, quais são outros benefícios? E aqui o pastor J.I. Packer ele utiliza o livro de Daniel para falar sobre 4 evidências. Nós vamos focar em uma, a primeira. Todas elas, meus irmãos, as 4 que ele apresenta, estão interligadas, claro. Mas eu vou focar nessa primeira porque eu acho que dá para ter uma visão melhor sobre isso. E a primeira evidência, ou o primeiro benefício que nós temos é que aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus.
que é isso? Vamos ler, por favor, Daniel 11, versículo 32. Alguém lê aí, por favor. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Interessante, né, meus irmãos? Aí, ó. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel está falando aqui, isso aqui vem logo depois dele falar do anticristo, né? Daquele que perverterá muitos em Israel. E ele está falando que a estes ele com lisonjas perverterá. Mas, e é importante demais esse mais, né? Porém, do contrário, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Diante da perseguição, diante dos problemas ali gerados pelo anticristo. É claro que nós temos uma profecia aqui, né? O povo que conhece ao seu Deus, ele se tornará forte e ativo. É o que vemos, meus irmãos, isso é o que vemos na vida de Daniel. Lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao 16, nós temos Daniel, ao invés de arriscar uma contaminação ritual, né, ao invés de arriscar comer dos manjares que eram oferecidos aos deuses ali da Babilônia, ele prefere entrar numa dieta vegetariana. Isso gera problemas com o eunuco que está servindo. Ele fica ali, gera um primeiro conflito. Mas, por favor, ao invés de abrir em Daniel 1, abram em Daniel capítulo 6, versículos 10 e 11. Daniel aqui tinha sido, até tem essa figurinha aí, né? Ele tinha sido feito um decreto que impedia que fossem feitas orações, né, sob pena de morte. E aí Daniel, ele não só ora 3 vezes ao dia, como ele vai para a janela para que todos pudessem ver que ele estava orando. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? O conhecimento que Daniel tinha de Deus o deu força para se colocar como que combatendo contra toda uma nação da Babilônia, contra os decretos de um rei que não conhecia Deus e que queria o impedir de glorificar e de honrar o seu Deus. Daniel não se acovardou, mas Daniel teve força do Senhor para, por meio de quanto ele conhecia Deus, se colocar diante, né, contra esse decreto que foi colocado. É a mesma coisa, meus irmãos, que nós vemos lá em 1 Samuel. Eu acho interessante demais. Guerra lá, o negócio está pegando fogo. Aí tem lá um gigante, um cabo de não sei quantos metros de altura, afrontando o povo de Deus. Não tem um valente em Israel. Os grandes guerreiros, todos acovardados. Aí chega um cabo baixinho, né? Um cabo que era pastor de ovelhas. E ele simplesmente sai dizendo, quem vai sou eu, né? Quem é esse incircunciso que acha que pode afrontar o exército do Deus vivo? Por que Davi foi nessa coragem toda, nessa valentia? Porque ele conhecia Deus. Davi, lá enquanto ele estava pastoreando as suas ovelhas, as ovelhas de seu pai, na verdade, quando apareciam leões e ursos, Davi ele pôde aplicar à vida dele o conhecimento que ele tinha acerca de seu Deus. Davi conhecia Deus não somente do que ele lia, mas daquilo que ele aplicava em sua vida acerca do conhecimento de Deus. Então é isso. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos força com Deus, para que possamos combater no fronte de Deus. Olha o que o pastor Jair Paque fala. Aqueles que conhecem seu Deus são sensíveis a situações em que a verdade e a honra de Deus estão sendo direta e tacidamente, né, atacadas. São sensíveis para reconhecer, para discernir.
E em vez de automaticamente desconsiderarem isso, farão tudo para que a atenção dos homens se volte a isto e buscarão compelir uma mudança de atitude a esse respeito, mesmo sob risco pessoal. Então, eu sei que é muito difícil, meus irmãos, nós crermos hoje na questão da política, por exemplo, né? Mas quantos homens que ouviram a palavra de Deus, que conheceram a palavra de Deus, tiveram a oportunidade de, diante de autoridades, se levantar e batalhar no fronte de Deus contra aquilo que se levanta hoje, né? Contra a questão do aborto, contra a questão da perseguição contra cristãos, né? Que aqui no Brasil é dita que não existe, e é claro que não existe da forma como existe em outros locais, mas existe sim. Quantos? Conhecer a Deus é ter força para combater nesse fronte de Deus. E o mais interessante, meus irmãos, dessa reflexão do pastor J.I. Packer, é que essa força ela não é simplesmente uma força que pode ser demonstrada em atitudes públicas, mas é uma força que nos toca na realidade do nosso íntimo, na nossa casa, na nossa família, por meio da oração. Aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus, e não somente de forma pública, mas também no secreto, na intercessão, na oração, na devoção. Meus irmãos, como nós nos esquecemos disso? E eu falo isso porque é consenso que existe uma grande dificuldade ainda na igreja para orarmos, para nos colocarmos diante do Senhor, intercedendo, lutando em oração. Nós podemos lutar nesse fronte também por meio da oração. Lá no capítulo 9 de Daniel ele descobre por meio dos registros, né, sagrados, que estava chegando o tempo final do período, né, que Deus tinha colocado como juízo para a nação, né, do seu cativeiro. E então, mas Daniel percebe que o povo ainda está perdido em relação à idolatria, à desobediência. E nós vemos lá no versículo 3, os irmãos conferem, por favor, leiam o versículo 3 de Daniel, capítulo 9, quando Daniel, com orações e súplicas, e jejum e pano de saco, ele intercede pela restauração de Jerusalém. Ele intercede para que Deus livre a Jerusalém e restaure a Jerusalém. Não é isso? Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar. E só faremos isso se conhecermos ao nosso Deus, que é por meio da oração, nós podemos sim lutar contra este mundo. E aí, meus irmãos, lutar? Esse lutar envolve vários aspectos. É claro que envolve o fato de você lutar em oração pelos governantes, para que o mundo não nos restrinja, para que nós possamos estar livres para adorar o Senhor. É claro que isso tudo faz parte, mas o meu ponto aqui é que nós podemos lutar em oração por aquilo que nós vemos se levantar na nossa própria família, na igreja. Quantos e quantos problemas nós já vimos aqui, mesmo os que chegaram mais recentemente e aqueles que já estão há mais um tempo. Quantas vezes nós vimos aqui nessa igreja problemas sendo relatados e lutas espirituais sendo travadas, isso sendo dito aqui, está acontecendo isso, e por conta disso a igreja precisa tomar essa decisão. Quantas vezes isso acontece? Aqueles que conhecem a Deus, meus irmãos, se dobram diante de Deus em oração, sabendo que não é querendo saber o que foi que aconteceu, não é querendo saber como ajudar, porque às vezes você não pode fazer isso. Existem pessoas que podem, que vão fazer isso, mas às vezes você não pode. Mas o que você pode fazer? Na intimidade do seu quarto, no secreto, orar para o Deus que você conhece, pedindo que o Senhor traga ali uma solução.
Essas lutas, meus irmãos, muitas vezes nós sequer travamos. E não travamos porque não conhecemos de forma íntima o nosso Deus. E é isso que nós precisamos atentar. Aqueles que conhecem a Deus têm grande força para interceder, para orar ao Senhor, para lutar por meio da oração. Eu vou ler aqui um trecho, eu peço desculpas mais uma vez aos irmãos, é um trecho longo, mas eu não podia deixar de ler, porque é um ponto muito... Eu não conseguiria expressar isso, eu ia atrapalhar aqui o pensamento do pastor J.I. Packer. O fruto invariável do verdadeiro conhecimento de Deus é a força para orar pela causa de Deus. Força, de fato, que somente pode encontrar uma saída e um alívio da tensão interna quando canalizada nesse tipo de oração. E quanto mais conhecimento, mais força. É deste modo que podemos testar nós mesmos. Talvez não estejamos em uma posição em que sejamos capazes de tomar atitudes públicas contra a impiedade e a apostasia. Talvez sejamos velhos ou doentes, ou de outra forma limitados pela nossa situação física, mas todos podemos orar pela impiedade e apostasia que vemos na vida cotidiana em toda parte ao nosso redor. Se, contudo, houver em nós pouca energia para esse tipo de oração e pouca prática resultante disso, este é um sinal seguro de que ainda conhecemos muito pouco a Deus. Eu conheço a Deus? Ok, ótima pergunta. Conheço. Muito bem. Você luta em oração nessas situações? E mais uma vez eu digo, meus irmãos, eu não estou dizendo que você tem que estar... Porque tem muitos irmãos que fazem isso, né? Eu não vou julgar os que fazem, não. Mas irmãos que, vamos agora tirar um momento, na minha casa eu vou orar pelos cristãos que estão sendo perseguidos lá no Oriente Médio e tal. Ótimo, não estou dizendo nada contra isso, não. Você tem que interceder sim. Mas isso jamais será uma realidade sincera se as suas lutas de oração mais próximas não são travadas. Se quando você vê ali a carne e o mundo cirandando ali, o diabo cirandando na sua família, você simplesmente aceita isso como se nada estivesse acontecendo, e você não vai ao Senhor, não busca em oração, não se dobra, não tem força, confiando que o Senhor ouvirá. Se você, quando vê na igreja do Senhor, lutas sendo travadas, baixas acontecendo, e você simplesmente pega a sua Bíblia, vai para casa, só vai lembrar disso na outra semana, quando alguém for comentar de novo. O que é que isso indica? Você não conhece ainda como deveria conhecer o seu Deus. Precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Aqui são as outras três. Bom, Jorge, Oi. às vezes nós somos tendenciosos a olhar para esse mundo de uma forma muito romantizada, né? Achando que tudo vai dar certo e que tudo vai bem. E às vezes nós não ficamos tão atentos quanto à maldade desse mundo e o que nos cerca, né? Eu acho que muitas vezes a gente falhamos porque nós escutamos muitas pregações e às vezes nós até não olhamos mais assim de forma superficial, com fé que tudo vai dar certo, mas no caso, eu acredito que nós deveríamos estar mais atentos, né? Sabendo que existe nesse sistema muita maldade, o império das trevas querendo minar a igreja, né? E às vezes nós não percebendo isso, a gente não se dedica tanto, não se preocupa tanto, né, quanto deveria, inclusive nos nossos lares, né? Eu acho que nós deveríamos estar sempre preocupados, né, com cada atitude que os nossos filhos têm, né, de algum irmão da igreja, tá preocupado e envolvido nisso, na igreja, né? E isso nos leva a orar, né? Isso mesmo. Isso nos leva a orar, isso nos dá uma visão do reino, né? Não tão superficial, né? Isso mesmo, é o pastoreio e a supervisão mútua dos santos, né? Meus irmãos, isso é importante, mas nós precisamos. Esse é um dos pontos que a comunhão dos santos é tão importante, né?
Porque quanto menos, e esse é um fato, e Agostinho fala muito sobre isso, o livro lá do pastor Jonas Madureira, ele expressa de forma muito linda quanto, Calvino também introduz as institutas assim, quanto mais conhecemos de Deus, mais nós conhecemos de nós mesmos. Jamais nós conheceremos a nós mesmos tanto quanto Deus nos conhece. Jamais. Então, à medida que nós conhecemos ao Senhor, que buscamos ao Senhor, conheceremos mais sobre nós. E conheceremos mais sobre nós não porque temos curiosidade de conhecer quem somos, mas para que possamos honrar mais a Ele, louvar mais a Ele, né? Servir a Ele. Mas vamos voltar aqui para a gente finalizar, né? Os outros 3 pontos são, como eu falei, bem interligados, né? Aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito de Deus. Olha essa oração, eu vou ler para os irmãos, de Daniel, capítulo 2, versículos 20 e 22. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa aqui é uma expressão da visão que Daniel tinha sobre Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Nós, infelizmente, hoje, o que é pregado de uma forma geral por aí é um Deus muito pequeno, meus irmãos. Um Deus que não é o Deus das Escrituras. É interessante a ilustração, eu acho que inclusive do pastor Charles Spurgeon, que ainda vale muito para nós depois de um século aí. O Deus que é pregado é um Deus onde o pregador usa como é que chama? Luneta, acho que é da ampliação, né? Ao contrário, né? Onde o povo olha pelo local maior e aí vê um Deus pequeno, vê um Deus que não é o Deus que é revelado nas Escrituras. Aqueles que conhecem a Deus intimamente, de forma experiencial, eles têm grandes pensamentos a respeito de Deus. Eles também mostram grande coragem para com Deus e alcançam grande contentamento em Deus. E para ilustrar isso, eu peço aos irmãos que abram em Daniel, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 15 a 18. Alguém lê, por favor, aí. Esse relato de Daniel é fantástico, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o mundo ali, ó. O rapaz ali de blusa azul, ó, querendo puxar os 3 para que eles se ajoelhem também. Ali é o mundo, ó, querendo. Rapaz, que é isso? Se ajoelha. Isso é besteira. Em 5 segundos, tu tá de pé de novo, pede perdão a Deus e acabou-se. Né? Mas os 3 conheciam a Deus. Os 3 sabiam que ali era momento, discerniram que ali era momento de mostrar a fé deles, de mostrar que eles conheciam o Deus. E a resposta deles é maravilhosa. Meus irmãos, eles estão falando para um rei, isso aí, viu? Nós perdemos essa noção, né, de como as palavras entre aqueles que estavam diante de um rei precisavam ser muito bem escolhidas. Se os irmãos assistiram algum desses filmes antigos aí, né, por exemplo, 300 de Esparta, né, quando o cara lá, o enviado do rei da Pérsia, fala algumas coisas em relação à rainha, em relação ao rei, e aí o rei começa a dizer: você fala essas coisas para mim, você vem aqui na minha casa dizer essas coisas para mim, e aí joga ele, né, dá um chutão lá nele para ele cair lá no poço.
essas palavras que eles disseram aí foram ditas para um rei, e o rei mais poderoso da época. Eles dizem assim, ó, não importa dizer isso a você, mas eu vou dizer, o nosso Deus tem poder. Eles conheciam a Deus. O nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nós seremos queimados, nós morreremos. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante dessa estátua. Diante disso que ela representa, né? Que era a apostasia do Deus verdadeiro para o Deus da Babilônia, para o rei. E aí os irmãos sabem o que aconteceu. Né? Eles foram lançados, a fornalha foi 7 vezes mais aquecida, tanto que quando abriram a fornalha, quem jogou morreu, e eles saíram intactos. Eles conheciam o seu Deus. Para resumir, meus irmãos, aqui, há 2 coisas que nós devemos saber. Nós devemos reconhecer que carecemos do conhecimento de Deus. Devemos buscar esse conhecimento. Mas devemos buscar esse conhecimento para buscar o nosso Deus, para buscar o Salvador, não para buscar meramente o conhecimento. Não tendo o conhecimento como um fim para nós, mas o meio de conhecermos ao nosso Deus. E sabendo que quando buscamos o nosso Salvador, nós devemos saber que conhecer a Deus é uma questão de relação pessoal, de relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, por meio da sua revelação. É saber que, por mais que você tenha as dificuldades que você tiver para conhecer ao Senhor, para conhecer a sua palavra, aquilo que você conhece, aquilo que você lê, aquilo que você aprende por meio da pregação da palavra, por meio da pregação na igreja, nas aulas na igreja, aquilo se aplica pessoalmente a você. Deus se revela pessoalmente a você. E isso deve afetá-lo pessoalmente também, diretamente. O segundo ponto é que isso envolve mente, vontade e sentimento. Não é apenas um entendimento. Não é simplesmente ler. Não é simplesmente ouvir ou buscar uma resposta bonita e adequada. Não é simplesmente saber como articular as palavras. Não é isso. Envolve intelecto, envolve mente, envolve vontade, né, que a Bíblia chama, a teologia chama de volição, né, de se empenhar para isso, de colocar o seu coração nisso. E envolve sentimento também, envolve emoção. Meus irmãos, é impressionante os extremos. As pessoas, às vezes, como eu tiveram contato com uma igreja já pentecostal. Eu era chamado de o frio na igreja pentecostal, né? Tudo bem, mas experimentam ali uma certa emoção e vivem uma certa emoção, e quando vão para uma igreja que aquilo não é apresentado, né, as manifestações que acontecem ali não existem nessa igreja, mas que a pregação da palavra é mais substancial, o entendimento, a aplicação, né, o estudo, o ensino, acham que não precisam envolver emoção nisso, mas existe emoção sim. Como é que você pode, por exemplo, imagine aí que você tem uma admiração por uma pessoa, né, ou sei lá, tem um familiar seu que você não vê há anos, mas que você sabe que ele existe, e aí você encontra com ele e simplesmente, muito bem, é você, né? Então, tá certo, beleza, vamos lá, até mais. E conhecer a Deus exige emoção também, exige essa explosão do nosso coração, de sabermos que Ele se revelou a nós e que nós somos conhecidos dEle. Que versos lindos nós encontramos várias vezes, meus irmãos, nas Escrituras, quando o Senhor diz: eu te conheci, eu te formei ainda no ventre da tua mãe. Né? Eu escrevi o teu nome antes que tu existisse. Né? Que maravilhoso. E conhecer a Deus, sobretudo, e aí é um ponto que nós vemos bastante, né? Mas que esquecemos também. Sobretudo, conhecer a Deus é uma questão de graça. Ninguém faz amizade com Deus. Deus é que faz amizade conosco. Deus é quem nos ama e por isso nós o amamos. É graça de Deus. Vem da parte dele. Ele, de forma tão misericordiosa, por seu amor, se revela a nós com uma linguagem que nós podemos entender.
humilhando-se nessa linguagem, para que possamos ser um com Ele, por meio de Cristo Jesus, nosso Redentor. Meus irmãos, é isso. Eu ia falar aqui sobre um pouco do que nós veremos. Aqui é o capítulo, mas não vou falar não, tá? Deixa aí. É o capítulo da nossa confissão, que fala sobre os atributos de Deus. Nós já vimos isso. Capítulo 2 ou 3, se não me engano. Acho que é o capítulo 3, que fala sobre os atributos de Deus. E nós vamos ver um pouco exatamente sobre isso. Eu coloquei em vermelho aí vários desses atributos que são relatados. Existem divisões que as teologias sistemáticas colocam, né? Como o irmão falou, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Outros falam de atributos imanentes e emanentes, atributos absolutos e relativos, naturais e morais. Mas nós veremos isso em janeiro, se o Senhor permitir. O importante, meus irmãos, é que em cada uma dessas aulas, onde nós veremos sim pontos um pouco mais técnicos da teologia, expressões um pouco mais não tão conhecidas, mas o importante é que nós tenhamos em mente, cada um desses ensinamentos tem como intuito gerar em nós piedade, relacionamento, comunhão com Deus, para que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia. Repito, não adianta entendermos sobre soberania, imutabilidade, eternidade, amor, santidade, justiça, se isso não for aplicado nos mais singelos das mais singelas das nossas ações ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa caminhada cristã, né? Então, que o Senhor nos abençoe nisso. Orem por isso, orem por essa igreja, para que possamos conhecer mais o Senhor, e não somente sobre o Senhor, mas conhecer o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, Pai, Tu és santo e maravilhoso. A Tua misericórdia nos alcança em cada aspecto, Senhor, das nossas vidas. Muito obrigado por quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, por revelar-se a nós, Senhor. Nós que somos tão pequenos, nós que somos tão dependentes do Senhor, nós que não temos nada em nossas mãos para oferecer ao Senhor. Muito obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia para conosco. Nos ajuda, Senhor, no caminho que nós prosseguimos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de maneira atenta, a buscarmos conhecer não somente sobre teologia, sobre o Senhor, mas também, Senhor, buscando conhecer intimamente o Senhor, de forma a experimentar, por meio de Cristo, nosso Redentor, experimentar comunhão cada vez maior com o Senhor, para que possamos ter convicção de quem somos, de que somos cidadãos dos céus, para que tenhamos força, Senhor, para batalharmos neste mundo, no fronte do Senhor, para batalharmos em oração, para intercedermos uns pelos outros com coragem, Senhor, com convicção. Nos abençoa, Deus. Ajuda a Tua igreja, nos abençoa ao longo de todo esse dia. Abençoa-nos no culto logo mais à noite, que possamos cultuar o Senhor de maneira agradável, Senhor, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Abençoa também o pastor Elivando, que está lá nessa conferência. Que o Senhor mais uma vez o use ali para aqueles irmãos, para que o Teu nome ali seja glorificado, para que aqueles irmãos sejam edificados. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém.